A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus que se vestiu de carne, que é o Espírito Santo, que está dentro de mim e dentro de você, se você já creu e o recebeu. Que a paz desse Senhor onipotente, onipresente, onisciente esteja na minha vida, esteja também na sua vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a verdade. Você precisa examinar as Escrituras, a Bíblia, e você vai encontrar nela a vida eterna. Então a vida eterna você não vai encontrar em uma religião, em um homem, um padre, um papa, um pastor, um missionário, um apóstolo, seja a nomenclatura que tiver os líderes religiosos. Você não vai encontrar a vida eterna lá. Mas o Senhor já disse na sua palavra que é para nós examinarmos as Escrituras. Nela nós vamos encontrar a vida eterna. A vida eterna é Deus. A vida eterna é o Salvador dentro de nós. Aí nós nos tornamos a igreja, o povo dele, o reino dele. Ele só tem um povo, ele só tem um reino, ele só tem uma igreja. Que não é nem um templo religioso, muito menos uma religião, uma denominação, um grupo com ou sem nome, com nome bonito ou um nome que não tem nada a ver. Não é nada disso. A igreja sou eu e você. Todos os que creram, nós somos a igreja. Quem é o pastor dessa igreja? Deus, o Criador. Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós. Mas as pessoas trocam ele por homens. Você que sabe, você pode escolher. Eu não vou trocá-lo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Se ele é o teu pastor único, nada vai te faltar. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Miqueias. Miqueias capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Para nós entendermos um pouco dessa profecia, que Deus vai usar Miqueias para falar comigo e com você, nós temos que entender pelo menos um pouquinho dessa história desses reis. Acás, Jotão, Ezequias, rei de Judá, e sobre Samaria. Quando o povo saiu lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, entraram na terra prometida por meio de Josué, atravessaram o rio Jordão, Jericó caiu. Deus entregou toda aquela terra para os judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Deus fez uma aliança com eles. Aquele pedaço de terra na superfície terrestre é deles, para sempre, pela eternidade. E quando eles chegaram ali, vindo do Egito, depois de 400 e poucos anos, eles não tinham um rei homem. Quem era o rei? Deus, Espírito. Mas eles não viam Deus, porque Deus é Espírito. Você vê Deus dentro de você, no seu espírito. Você sente Ele dentro de você, porque você tem o teu espírito, que foi feito para receber o de Deus. Não foi para você invocar qualquer espírito ou outro espírito bom ou mal, baixo ou elevado, não. O teu espírito, o meu espírito é para receber o de Deus. Só Ele é o nosso morador dentro do nosso espírito. Mas o povo de Israel, depois que entrou na terra prometida, viu que as nações vizinhas tinham reis, homens. E depois de 400 e poucos anos, que é o período de juízes da Bíblia, que é o livro de Juízes, aí surgiu o último juiz, que foi Samuel. E o povo queria rei, como as nações. E Deus era o rei. Cada vez que o povo era afligido pelos inimigos, Deus levantava um libertador, que é um dos juízes, Sansão, Débora, Baraque, Jefté e tantos outros lá. Não precisava pagar imposto, tá vendo? Não tinha IPTU, não tinha DPVAT, IPVA, não tinha nada disso. Deus cuidava deles, cada um vivia na sua terra, na sua porção.
mas o povo resolveu pedir homem como rei. Não vou entrar nesses detalhes, vamos para frente. O que aconteceu? Deus deu Saul, Davi, Salomão, Roboão. Reinaram sobre todas as tribos de Israel, as 12 tribos. Era o país de Israel, o reino de Israel. Mas quando chegou em Roboão, filho de Salomão, Deus visitou o pecado de Salomão, que se prostituiu com muitas mulheres, sodomia. Mas esse ainda não era o pior pecado dele. O pior pecado de Salomão foi que ele adorou imagens, deuses dessas mulheres que ele arrumou. E essa é a pior afronta a Deus, o Criador. Por causa disso, quando chegou o filho dele, Roboão, Deus dividiu o reino. As 12 tribos, 12 estados, se dividiu em duas partes, norte e sul, reino de Israel e reino de Judá, reino do norte e reino do sul. Aí Roboão, filho de Salomão, ficou com duas tribos, reino de Judá, onde estava a cidade de Jerusalém. E as 10 tribos foi entregue para Jeroboão. Aí havia reis no sul e reis no norte. Esses reis que nós lemos aqui no versículo 1 de Miqueias são os reis do sul. E Samaria é a capital do reino do norte. Lá era Jeroboão o rei e os seus sucessores. E logo que Jeroboão começou a reinar, ele não queria que o povo viesse a Jerusalém, que Deus tinha estabelecido, que todo ano era para todo o povo estar lá adorando ele. Ele ficou com medo de perder o reino, mas quem deu o reino para ele foi Deus. Foi Deus que votou nele. Aí veio o pecado de Jeroboão. Ele fez bezerros de ouro, imagens de escultura, e colocou em duas cidades importantes do reino dele, Dan e Betel. E falou para o povo, olha, esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é o pecado de Jeroboão. Seguiu todos os reis do reino do norte, até serem destruídos pelo reino da Assíria por Tiglat-Pileser. Acabou o reino do norte. O reino do sul andaram mais na presença de Deus, mas entraram na mesma situação do reino do norte. Até os reis do reino do sul se casaram com as filhas do rei do reino do norte. Um desses casamentos é que o rei casou com a filha de Jezabel, a mulher maldita, que ensinou idolatria e fornicação para o povo. Então o reino do sul também foi destruído por Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia por 70 anos. Totalmente destruído o reino de Israel, norte e sul. Mas aqui em Miqueias, isso ainda não tinha acontecido. E Deus então está falando por meio de Miqueias a sua palavra. Tanto para o reino do sul, para esses reis que ele profetizou no reinado de Jotão, de Acás, de Ezequias, que era rei de Judá, como para o rei de Samaria nessa época. Então esta profecia aqui é Deus avisando o povo, olha, eu vou destruir toda a terra. Eu não poupei o povo que eu girei, Israel, por meio de Abraão, Isaque e Jacó. Você acha que eu vou poupar as nações? Idólatras, malignas, fornicárias, invocadores de espíritos, de demônios e anjos caídos? Deus não vai poupar. Então que eu e você possamos achar graça diante de Deus. Possamos dar atenção a Jeová Deus, por aquilo que ele vai nos advertir por meio da advertência que ele deu ao povo de Israel antes dessas destruições que eu acabei de explicar. Então vamos agora, versículo 2 do capítulo 1 de Miqueias. Ouvi todos os povos a ele, você está entendendo? Aqui ele não falou assim, ouvi Israel, ouvi norte e sul, ouvi Judá e Israel. Não, ele falou assim, ouvi todos os povos. Presta atenção, olha que o Senhor está fazendo uma advertência solene. Presta atenção, quando você vai dizer uma coisa para alguém que você não quer que ele se esqueça, você sempre fala para a pessoa assim, para os seus filhos, presta atenção, hein? Presta atenção, eu estou te avisando. É o sinal amarelo. Já acabou o verde, já vai entrar no vermelho. Presta atenção, ó terra. Aí, tá vendo?
não é? Ó Israel, em tua plenitude, e seja Senhor Jeová testemunha contra vós. Então hoje, Jeová Deus é testemunha contra eu e você, que fazemos parte dessas nações, de alguma delas de toda a terra. O Senhor, desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Então, o templo da santidade de Deus não é o templo lá em Jerusalém que Salomão construiu. E muito menos o templo de Deus são os templos que as religiões fazem, edificam e colocam lá uma plaquinha. Igreja. Isso é uma mentira, um engano. Nunca foi templo de Deus, nunca foi igreja de Deus. Aquilo é um barracão. Onde que é o templo da santidade de Deus? É nos céus dos céus. Você sabe onde fica isso? Eu não sei. A Bíblia fala que tem o terceiro céu e tem os céus dos céus. Quantos céus tem? Eu não sei. Um dia eu estarei lá na presença dele. E se você creu e recebeu o Senhor, você também estará. Lá é o santo templo de Deus. E aqui diz que o Senhor saiu do seu santo templo e veio passear nas nuvens sobre a face da terra, para ver o planeta Terra. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que precipitam em um abismo. Eu pergunto para você, o julgamento de Deus para Israel terreno aconteceu por meio de Assíria e de Nabucodonosor, como nós já explicamos. Mas aconteceu isso aqui, os montes se derreterem? Ainda não. Então isso significa que essas palavras é para todos os povos. O Senhor está vindo para tomar posse da terra, porque a terra é do Senhor. Mas tem um anjo que servia lá no templo, santo templo de Deus, um querubim guardião, chamado Lúcifer, que ele se tornou o diabo Satanás, e a terra foi entregue ao seu governo. E ele estragou a terra, e Deus está vindo para tomar posse da terra. E o dia que o Senhor tocar lá no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir e o diabo será preso. 1000 anos. Está em Apocalipse. E antes desse dia acontecerá 3 anos e meio de grande tribulação. Lá no livro de Daniel, 1290 dias. Daniel 12, 11. Lá em Apocalipse 12, 1260 dias. É a grande tribulação. Também esse tempo é mostrado na Bíblia, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. Isso aqui vai acontecer. Porque lá em Apocalipse o Senhor vai passar um julgamento sobre a face da terra, com terremotos, tudo coisas sobrenaturais em toda a terra, não é em um país. Por quê, hein? Versículo 5. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então aqui o Senhor está falando. Qual era a prevaricação? Os altos. Eles fizeram altares e imagens de escultura, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, e adoraram como se fosse Deus, afrontando Deus, o Criador. Deus criou a terra, os minerais, ouro, prata, cobre, bronze, barro, gesso, árvore para fazer papel. E o que eles fizeram com esses materiais? Imagens de escultura. E se prostraram e adoraram como Deus. Os 2 reinos. E eu pergunto, é só os 2 reinos? Ou lá no começo o Senhor falou toda a terra? Todos os lugares da terra hoje
muitas, milhares, bilhões de pessoas são idólatras. Adoram ídolos, imagens, e não adoram o Criador. Não, eu também adoro Deus. Isso é igual a um casamento, né? Que a pessoa tem a sua esposa e tem várias concubinas, amigadas. Ou ao contrário, ela tem o seu marido e tem vários amantes. Isso é idolatria. Você falar que você adora Deus e adora os ídolos. Essa é fornicação. Seu casamento vai subsistir se você está nessa situação aí? Você acha que o casamento nosso com Deus vai subsistir? Se nós também tivermos esse viver maligno? Não. Olha aqui. Por isso farei de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, descobrirei os seus fundamentos. Olha aqui agora, 7. E todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas. Quem está falando isso? Deus, o Criador. Está na sua Bíblia. Acha aí, pega a sua Bíblia, procura lá no índice, Miqueias. Leia o capítulo 1, versículo 7. Quem está orientando todas as nações para não fazer isso? O Criador, Deus, Jeová Deus, o Pai da eternidade. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Hoje, além do povo ensinar idolatria, cobra. E não é idolatria só de imagens de escultura. Nas religiões todas evangélicas, há muita idolatria. Idolatram pastores, homens, apóstolos, tocam neles como se estivesse tocando em Jesus. Isto é idolatria. Fazem campanha de vassoura, de tudo quanto é coisa. Idolatria. Salários. É pago. Ninguém dá um pacotinho de sal de graça para você. Ninguém te dá um pouquinho de óleo de azeitona ou de óleo de soja de presente para você. Você tem que pagar salário. Abre o seu olho, você é que está sendo trouxa, idiota, bobo, porque você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você não vai lá fazer isso aí. Mas porque você tem preguiça de ler a Bíblia, então você é enganado. Todas as imagens de escultura serão despedaçadas. E todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Deus está falando. Isso se cumpriu em Israel, no Reino do Norte, no Reino do Sul, e vai se cumprir na face da terra em Apocalipse. Por isso, lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Olha aí o clamor de Miqueias. Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó, em Bet-Leafra, passa a moradora de Safir, ou nudez vergonhosa, a moradora de Zaanã não saiu, o pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada, porque a morada de Marote teve por dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Jerusalém já foi destruída várias vezes por causa do mesmo pecado. Se Deus não poupou a cidade que ele escolheu para colocar o seu nome lá, porque o único templo que Deus permitiu que fosse construído e que Deus deu a planta, o crocri, foi o templo lá em Jerusalém, que foi dado para Davi a planta, e o filho dele fez, Salomão. E lá não é a casa de Deus, mas ali Deus colocou a caixa onde tinha os mandamentos que ele havia escrito com a sua caligrafia celestial. Por isso Deus permitiu fazer aquele templo.
naquela caixa chamada arca havia os mandamentos. E era o testemunho da palavra de Deus na terra, naquele lugar. Deus não poupou aquele templo, nem a cidade querida Jerusalém, onde ele foi crucificado. Você acha que ele vai poupar a minha cidade, a sua cidade? A minha cidade e a sua é diferente de Sodoma e Gomorra? É diferente de Nínive? Não, é pior. E hoje não é a minha cidade, a sua cidade, é toda a terra. Por isso que o Senhor lá em Apocalipse ele vai trazer o julgamento para toda a terra, porque se tornou uma Nínive, uma Sodoma e Gomorra. Uma cidade que tem subsistido ao longo dos milênios, chamado Roma, que começou com um governo político e se tornou um governo religioso. Lá em Apocalipse, o Senhor disse que Ele mesmo vai destruir essa cidade. E a sua fumaceira vai subir pela eternidade. Por quê? Porque lá é a capital onde se ensina este pior pecado que está aqui em Miqueias. Idolatria. Junto com a idolatria tem prostituição, fornicação. Junto com essas coisas tem tudo aquilo que é ligado ao inimigo de Deus, Satanás. Ata os animais ligeiros ao carro, ao moradora de Laquis. Esta foi princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Qual foi a transgressão? Idolatria. Eu vou destruir todas as imagens de escultura. É assim que o Senhor falou no versículo 7. Ainda te trarei um herdeiro ao moradora de Maressa, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. Pode rapar a cabeça, pode rapar a barba. Você está desolado, vocês foram levados para o cativeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Vamos ler a Bíblia. Atenção, atenção, o Senhor falou. Vamos dar atenção à palavra de Deus. Se você aprendeu a adorar imagens de escultura com seus pais, é porque eles eram ignorantes, não tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus. E tem um versículo na Bíblia que Deus diz assim, que Ele não leva em conta o tempo da ignorância, quando você faz uma coisa sem saber. Os seus pais, por serem tementes a Deus, terem sido tementes a Deus, e terem praticado a idolatria, porque eles nunca ouviram que aquilo era pecado, eles não receberão o julgamento de Deus por esse pecado. E se eles creram em Deus, são filhos de Deus. Porque Deus falou que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas você que já ouviu a palavra, que leu a palavra, ou que você que não quer ler a Bíblia, para você não ficar sabendo, mas você está ouvindo. É a mesma coisa. Você não é ignorante. As coisas que Deus não aprovou por meio dos meus antepassados, porque eles o fizeram na sua ignorância, eu não pratico. Faça a mesma coisa. Não faça aquilo que os seus pais fazem ou já fizeram na sua ignorância. Se você é um conhecedor da palavra de Deus, faça segundo a palavra de Deus. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Seja você agora uma pessoa que adora Deus, que não tem imagem de escultura, que não se envolve com partidos religiosos políticos. Deus não quer a religião. Deus quer você. Deus não quer a divisão no meio da igreja, do corpo de Cristo. E o que são as religiões, denominações chamadas de igrejas? É a divisão do povo de Deus. Vamos falar isso com o Senhor? Quero convidar você para você ler a Bíblia comigo. Leia o livro de Miqueias, você tem a Bíblia aí na sua casa. Se você não tiver, entre em contato comigo, eu vou dar uma de presente para você. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é uma só. Aquela que está lá na mesa do Papa. Que está em todos os púlpitos evangélicos. Que está em todas as paróquias católicas. É a mesma Bíblia. Leia a Bíblia.
Quando você lê a Bíblia, você nunca mais será um idólatra. Você não terá um outro Deus além do Senhor. Você não será um prostituto cultual que adora Deus e adora imagens, deuses falsos. Não, você é fiel ao seu marido. Igual um casamento normal. A fidelidade no casal, mútua. É isso que Deus quer. E ele é fiel, mas a igreja é uma prostituta, na sua maioria. Adora Deus, mas adora as posições religiosas. Aqui eu sou o pastor, aqui eu sou o fulano, essa igreja é minha. Como é tua? Você não morreu na cruz? O único que morreu na cruz foi Jesus. A igreja é dele, não sua. Você está usurpando, você está fazendo a prostituição. Você está se colocando como um prostituto para as pessoas te seguirem, abandonando o Senhor, o pastor. Não, os dois. Então é prostituição, não pode. Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra nos confronta, Senhor, com o nosso viver caído e pecaminoso. E nós somos pó, Senhor. O teu inimigo age no meio do pó da nossa carne. E nós te pedimos no teu nome que o Senhor venha subjugar o poder das trevas, de Satanás. Que o seu mal não circule, Senhor, nas nossas veias, mas seja colocado debaixo dos nossos pés. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade. Senhor, tem misericórdia de nós. Este julgamento ainda não chegou na face da terra. Chegou em Jerusalém, chegou em Israel, em Judá, para testemunho para toda a terra. Está chegando em toda a terra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a crermos. Pinga colírio nos nossos olhos. Ó Senhor, abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra. Converta o nosso coração a ti. Nos convence, Senhor, por meio da tua presença, do teu Espírito, do pecado, do juízo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém. Nunca mais adore imagens de escultura. Nunca mais preste reverência àquilo que não é Deus. O julgamento de Deus está aí, Miqueias. Seja um adorador de Deus, não em templos religiosos, evangélicos, seja ele qual for, não. Seja um adorador de Deus dentro de você, no seu espírito. Se curve diante dele, fale com ele. Você é a casa dele. A igreja, o templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que ele se lembre de mim. Amém.